Lembrando que quando Deus criou o universo, Gilson, ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico, mais as 10 formas para poder criar o universo. Então, por trás das 22 letras do alfabeto hebraico, existem ali encapsulados vários segredos, milhares de segredos. O que são essas 10 formas que o senhor fala? Essas 10 formas, elas são conhecidas como Keter, coroa, que está lá em cima, como se fosse o trono. Depois tem Rohimá, que é a segunda, que é sabedoria. Depois tem Binah, que é entendimento. Depois tem Hesed, que é misericórdia. Depois tem Gevurah, que é severidade, Tiferet, que é equilíbrio, beleza. Depois tem Netzah, que é vitória, Hod, que é louvor, tem Yesod, que é o fundamento, e Malchut, que é o reino. Então Deus cria o mundo baseado nessas 10 esferas. Usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Todas elas. Por exemplo, quando nós ouvimos a respeito do que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Sim. E essas coisas vos serão acrescentadas, ele estava falando do acréscimo dessas sefirot, das 7 últimas, porque as 3 acima, Keter, que é a coroa, onde está o trono de Deus, Rohimá, que é sabedoria e Binah, Rohimá e Binah, entendimento, essas 3 esferas mais superiores, nós não temos acesso, nós não temos a mínima ideia, mas as 7 abaixo, ela vai nos levar ao reino. Agora, Jesus nos introduz no reino, ele veio despertar em nós o reino, ele disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Certo. Quando ele... Pode falar. Essas coisas, quando ele fala, essas coisas serão acrescentadas, são essas que ele falou da esfera de cima? Da esfera de cima, ou seja, da primeira, de baixo para cima, já começamos com Malchut. Então não é aquela coisa que a gente pensa, que a gente sempre ora... de acréscimo de prosperidade financeira. Não. Então ele está falando exatamente sobre... Sim. São 10 esferas. São 10 esferas. Ele fala sobre as 7 últimas. Sobre as 7 últimas, porque as 3 de cima, para dar o cômputo de 10, nós não temos acesso, nós não temos a capacidade, dizem os sábios, de entender tudo isso. Então, de baixo para cima, que é da onde nós estamos. Né? Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Né? Em um princípio criou Deus os céus, está em cima, e a terra, é onde nós estamos embaixo. Então, de baixo para cima, nós contamos o Malchut, reino, aonde Cristo nos introduz e diz, essas coisas serão acrescentadas. O quê? O fundamento, que já é o segundo, que seria o nono de cima para baixo. Fundamento que é Yesod. Não é? Tem uma expressão em Provérbios que diz assim, Tzadik Yesod Olam, o justo é o fundamento do mundo. Veja que profundo isso. Então você vai, na medida em que você vai se aperfeiçoando, você vai se familiarizando com o reino de Deus, você vai recebendo o reacender, o despertar dessas lâmpadas que nós não sabemos. Não tem ideia, mas elas estão sendo reacesas, porque se não forem reacesas essas lâmpadas, né, e só foram apagadas pelo pecado, olha que interessante, olha a chave. Então elas são reacesas através de Cristo. Cristo, ele vem e disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Certo. Então, a pessoa que chega cansada, ela chega cansada por quê? Porque falta uma luz dentro dessas esferas. Se a esfera, uma dessas 10 esferas apagar em nós, nós ficamos depressivos, a nossa vida material não vai para frente, a nossa vida espiritual fica bloqueada. Essas 10 esferas são coisas extraordinárias, mas a gente poderia marcar um outro podcast só para falar sobre essas esferas. É complexo. Né?